Bem, vamos lá, aula 2 do livro Liderar, pastor Joel Kominski. Qual o tema da aula? Facilitando um grupo pequeno, tá? Algumas dicas aqui nessa aula sobre facilitação. Ele fala que facilitando um grupo pequeno é a questão de você, o líder, está conduzindo ali o encontro do grupo, tá bom? Então ele coloca aqui, de acordo com Efésios 4, 11 e 12, o trabalho dos pastores e ministros é equipar e preparar os membros para a obra do ministério. Seu trabalho é capacitar as pessoas e ajudá-las também a ministrar. Sua tarefa é capacitá-los. Permita que elas compartilhem e cresçam. Segundo Efésios 4, 11, o trabalho do pastor ou de qualquer outro daqueles ministros ali que foram chamados, que nem o André falou no começo da aula, os 5 dons ministeriais, pastor, evangelista, profeta, apóstolo e mestre. O objetivo não é que eles façam o trabalho sozinhos. O objetivo, segundo Efésios, é que nós fomos chamados para capacitar os santos para a obra do ministério. Então, qual é o trabalho do pastor? É pastorear a igreja sozinho? Não. O trabalho do pastor é gerar pessoas dentro da igreja que possam pastorear todo o rebanho. O trabalho do pastor é capacitar as pessoas dentro da igreja para que elas possam fazer a obra do ministério. Então, eu não fui chamado para fazer a obra do ministério sozinho. Eu fui chamado para capacitar os irmãos, os santos, para que eles possam fazer a obra do ministério. Amém? Deu para entender? Então, você está aqui exatamente para isso, para que você seja capacitado para você fazer a obra. Então, ao invés de eu ficar pregando sozinho, eu estou aqui tentando passar para vocês, para que vocês também possam pregar. Então, quando você está lá no grupo, lá, compartilhando, seja a carta pastoral, etc., você está pregando de alguma maneira. Né? Então, você está ali iniciando o seu ministério de estar pregando a palavra também, compartilhando o evangelho, falando de Deus e assim por diante, tá bom? Então, continuando aí, ó. Primeira dica que ele dá aqui nessa aula: faça perguntas estimulantes, tá bom? Por que ele fala sobre isso? Na nossa carta pastoral, já facilita bastante o trabalho. Porque em muitas igrejas, quando o pessoal vai ministrar lá no GCEL, ele não recebe uma carta pastoral. Então, como é que funciona? O pastor prega na igreja, o líder anota o que ele pode ali na hora do culto, e depois na outra semana ele ministra lá na reunião o que ele anotou. Muitas igrejas são assim. Então ele não recebe uma carta pastoral do roteiro. Então, com isso, ele mesmo tem que elaborar as perguntas que vai fazer lá, tá? Que é o caso que ele vai explicar aqui. Por isso ele fala sobre fazer perguntas estimulantes, porque tem pergunta que se você fizer, a pessoa só vai responder sim ou não. É na verdade. Né? Ah, você gosta de verde? Sim ou não? Né? Você gosta de estar aqui? Né? E etc. Você faz uma pergunta lá. Quem foi que entrou na arca, né, com os animaizinhos lá de 2 em 2, etc. e tal? Quem foi? Tem 2 respostas certas? Sim ou não? Não. Só tem uma resposta certa, não é? Se a pessoa não souber essa resposta, ela vai responder? Não. Então, não é uma pergunta que gera, né, diálogo, que gera compartilhar. Então, nisso você já tem facilidade, porque a carta, ela já é elaborada para facilitar as pessoas de conversar lá no grupo, tá bom? Então a gente sempre já faz perguntas que as pessoas possam falar. Por quê? São perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta que tem mais de uma resposta correta. Então, se eu pergunto para o André, que cor que é essa? Só tem uma resposta certa. Agora, se eu pergunto para o André, quais cores você acha que a gente poderia colocar e ficariam boas nessa cortina, né, ou nessa janela? Ele pode dar várias respostas. Todas elas vão estar corretas. Amém? Então, eu não vou constranger o André. Porque se ele responder uma coisa que eu não quero, né, mas está livre. Agora, se eu perguntar que cor é essa, e ele é daltônico e responder a resposta errada, todo mundo vai dar risada da cara dele, não é verdade? Sim ou não? Então, se um dia você precisar escrever uma carta pastoral, né, porque às vezes eu deixo aberto lá para o líder escrever a carta. Você já sabe isso, que quando você for fazer as perguntas, não coloque pergunta fechada. Ou seja, perguntas que só tem uma resposta.
Você coloca perguntas que deixam as pessoas colocar a sua posição, a sua opinião. Né? Como você vê essa situação? Né? De que maneira isso se aplica à sua vida? Né? Ou como você tem sido impactado com isso que você leu agora? Qual foi o ponto mais importante disso aqui que a gente ministrou? E várias outras perguntas que você vai deixar a pessoa colocar a posição dela sem que ela seja constrangida com uma resposta errada. Deu para entender? Todo mundo compreendeu? Então, faça perguntas estimulantes que gerem o diálogo entre as pessoas, tá bom? Vou pular essa parte aqui porque, como a gente já entrega a carta pastoral pronta, você já não vai precisar muito desse tópico. Mas se você quiser estudar mais sobre isso, depois você pode pegar o livro emprestado e ler sobre isso aqui, tá bom? Vai falar sobre perguntas de interpretação, perguntas de observação e perguntas de aplicação. O que é uma pergunta de observação? Ele coloca aqui no Salmo 90, por exemplo. Como o salmista descreve a condição do homem? Aí coloca que é uma pergunta de observação. Ele vai tentar responder segundo o que está escrito no Salmo. Tá? Pergunta de interpretação. Ele coloca aqui, em sua opinião, qual o significado da frase contar os nossos dias? E o salmista fala lá, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira sábia e tal, alguma coisa assim, né? Então, se você pergunta, na sua opinião, qual o significado dessa frase, contar os nossos dias? É uma pergunta de interpretação, ele está pedindo para você interpretar o texto, tá? E a pergunta de aplicação, ó, quais são algumas ações concretas que você pode fazer nesta semana para viver à luz da eternidade? Ou seja, para viver pensando não só nessa vida aqui, mas na eternidade também. Quais são as ações que você pode praticar essa semana? É uma pergunta de aplicação. Você vai aplicar o que você leu lá no Salmo 90 na sua vida. Ok? Então, o que interessa para um pequeno grupo, na carta pastoral, etc., são as perguntas de aplicação. Como eu vou aplicar o que eu estou aprendendo? Como eu vou aplicar essa carta pastoral? Como essa carta pastoral se relaciona com a minha vida? Amém? Então, bora para frente. Segunda aí, ó. Permita que os outros compartilhem. Já estive em reunião de célula em que o líder queria dominar tudo. E o líder gostava muito de ouvir a voz dele. Então ele falou o tempo todo, ele leu o tempo todo, ele respondeu todas as perguntas e quando acabou, só ele tinha falado. Ele coloca essa história aí. Então ele fala que isso é muito ruim, né? O ideal, eu sempre falo nesse curso, o ideal é que o líder, na hora de compartilhar, ele não fale mais que 40% do tempo. 60% do tempo ou até 70% do tempo tem que ser o grupo falando. Então, eu não estou lá para eu ficar falando o tempo todo. Eu estou lá para conduzir o grupo e deixar o grupo compartilhar. Amém? Amém? Então, na hora do compartilhar, tem que pensar nisso. Eu não posso falar o tempo todo. Eu tenho que deixar as pessoas falarem. Amém? Eu tenho que estimular as pessoas a falarem. Porque tem pessoas que elas vão ter mais dificuldade, elas não vão se abrir. Então, você vai estimular. Então, se isso não está acontecendo, você precisa ter uma certa dinâmica, um certo jogo de cintura para fazer isso acontecer, tá? É muito ruim também aquele líder que é o oposto, é o contrário. Ele lê, por exemplo, o tópico 1, ele lê as perguntas, ninguém fala nada, ele fala assim, ninguém vai responder, ninguém vai falar nada, ninguém vai compartilhar nada, então bora pro tópico 2. E ele passa, pula e não deixa ninguém falar. Isso também não pode acontecer. Todo tópico que foi colocado, ele precisa ser compartilhado. Alguém vai ter que falar alguma coisa. Se não falar, você começa, tá? E depois você estimula alguém a falar. Chama pelo nome se for preciso. Mas gera compartilhar. Se está vendo que ninguém vai falar, pergunta pessoalmente para a pessoa. André, qual que é a sua opinião sobre essa pergunta aqui? Tá falando isso, isso e isso. O que você responderia? Eu já joguei a bola no colo do André. Então eu sei que ele vai responder. Agora, se eu perguntei para todo mundo e ninguém falou nada, e eu não jogo no colo de ninguém, o que vai acontecer? A reunião às vezes vai passar do tópico 1 até o final sem ninguém falar nada e não gerou compartilhar. Não gerou edificação. Então não adiantou nada. É só ler a carta. Ler a carta você podia ler na sua casa sozinho e não precisava estar lá no pequeno grupo. Serve só para ler. Entendeu? Então ali é para interagir.
Amém? Amém. Fala, Clécio. Na hora que o líder está compartilhando a carta, ele pode direcionar, perguntar, por exemplo, alguém quer falar, em vez de dizer isso, ele pode direcionar direto a pessoa, pergunta? Pode. Tá? Então, assim, você deixa aberto primeiro e vê se vai aparecer quem fale. Se não apareceu quem coloque a sua opinião, direciona para alguém. Entendeu? Para visitante. Para visitante não, para alguém, direcione para alguém. O senhor que ninguém compartilhou, aí eu, então, meu Clécio, eu insisto com ele, que eu estava apontando ali. É isso aí. Então assim, você direciona sempre para alguém que já é do grupo, nunca para alguém que é visitante. Sempre direciona a pergunta para alguém que já faz parte do grupo, ele já sabe a dinâmica, ele conhece como é que funciona, então você vai dar a oportunidade dele falar, tá? Que muitas vezes a pessoa não quer ser o primeiro, principalmente quando as perguntas às vezes são um pouco confrontadoras. Às vezes a pergunta te confronta, que é para você realmente botar para fora alguma coisa ali que tem que ser colocada para fora. E às vezes ninguém quer ser o primeiro. Então às vezes o líder tem que jogar ali no colo de alguém para a pessoa segurar a batata e descascar essa batata aí. Então bora lá. Gere um ambiente responsivo. Creio ser muito importante responder de forma positiva a resposta de uma pessoa, mesmo que ela não esteja correta. Você deve recompensar o envolvimento, não a resposta certa. Presta atenção nisso aqui, ó. A gente deve recompensar o envolvimento das pessoas e não a resposta certa. Entendeu? Por quê? Vamos dizer que eu fiz a pergunta. Aí o Edmilson respondeu a pergunta. Quando ele respondeu, eu falei para ele assim, não é isso, está errado. O que o Edmilson vai pensar? Ah, não vou responder mais. Já bloqueei o Edmilson. Aí eu faço a segunda pergunta. Aí o André responde a pergunta. Eu falo assim, não André, você está errado. O André já bloqueou também. Agora o André não vai responder mais pergunta. Tá? Aí as pessoas estão olhando. Eu falo assim, cada pergunta que eu respondo ele fala que está errado, ninguém mais vai responder nada. Tá entendendo? Por quê? Porque eu bloqueei, né, a responsividade do grupo. Então, é diferente de uma aula. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Lá no GCL você não está dando aula. Quando você está dando aula, você tem respostas certas e respostas erradas, sim ou não? Né? Embora a gente sempre tenta aqui evitar o máximo de reprimir as pessoas, mesmo que a resposta talvez não seja aquela que a gente espere, porque a gente quer facilitar as pessoas a falarem. Mas lá no grupo não é uma aula, então você não tem o certo e o errado, entendeu? Mesmo que ele esteja até errado, mas valorize o fato dele ter colocado para fora, dele ter participado. Então, ele deu a resposta errada, tudo bem, mas valorize ele. Não, que bom que você falou, né? Tem alguma outra pessoa que tem uma opinião diferente? Você sabe que que a resposta está errada. Então, tem alguma outra pessoa do grupo que tem uma resposta diferente? Aí a pessoa, alguém vai falar. Você, eu acho que não é bem por aí não. Eu acho que pode ser assim, assim, assado. Ou eu penso que a resposta certa seria assim. E ponto. Entendeu? Você não bloqueou a pessoa. Entendeu? Porque se você bloqueia a pessoa, não, tá errado, não é isso e tal. Às vezes ela já não vai mais se abrir, não vai falar mais. Então, a gente tem que gerar um ambiente, né, responsivo, um ambiente que as pessoas tenham facilidade de poder responder e falar. Amém? Deu pra entender? Porque senão a gente vai bloqueando as pessoas e depois ninguém mais fala. Terceiro aí, ó. Dê tempo às pessoas para pensar. Olha só. Quarto. Dê tempo às pessoas para pensar. Isso aqui é um outro problema. Por quê? Porque muita gente tem medo do silêncio. Tem líder também que tem medo do silêncio. Ele começa a ministrar a carta pastoral, leu a pergunta, ninguém falou nada, ele já pula para a próxima. Por quê? Ele tem medo do silêncio. Ele acha que o silêncio é prejudicial, ele acha que o silêncio é ruim. Então, se ninguém falou nada, ele já fica assim, ai meu Deus, não posso ficar muito tempo com o pessoal quieto não, tem que falar. Aí ele já vai para o próximo tópico. Não tenha medo do silêncio. Se ninguém respondeu ainda, é porque eles estão pensando. Lembra disso, muitas vezes você que está ministrando a carta, você já leu a carta. Uma vez, duas vezes, talvez até 3 vezes. Eles estão pegando agora pela primeira vez. Então ele está raciocinando. Então deixa ele pensar. Então se for preciso ler a pergunta de novo, lê a pergunta de novo.
sempre leia a pergunta de novo. Nunca leia uma vez só a pergunta. Leia uma vez a pergunta, leia 2 vezes a pergunta. Se ainda continua o silêncio, leia a 3ª vez a pergunta. Dê tempo das pessoas, pensarem. Tem gente que a cachola dele vai devagar. Ainda mais no final do dia, né? Depois de dia corrido, trabalho e tal. Ele está lá pensando. Ainda assim, ninguém respondeu, aí joga para alguém. Chama alguém, Raquel. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aqui? A Raquel vai colocar a posição dela, ok? E aí vai começar ali o bate-papo. Amém? Amém. Não tenha medo do silêncio, tá bom? Até aí tudo bem? Dê tempo para as pessoas pensarem. Próximo, qual que é o ponto agora? Fala para mim. É o quinto? Quinto, líderes eficientes que são facilitadores. Os sinônimos para facilitar são assistir, auxiliar, capacitar, tornar fácil. Os bons líderes capacitam as pessoas a brilhar. Como já vimos, os líderes de célula eficientes ajudam as pessoas fazendo perguntas, ouvindo atentamente e estimulando todos a responder. Olha o papel do líder aí. Olha só, vou repetir isso aqui, muito importante. Faça perguntas, ouça com atenção, estimule a todos a responder. Então, primeiro, na carta pastoral já vem várias perguntas, mas pode ser que nenhuma daquelas perguntas seja muito direta para o seu grupo. Cada grupo é diferente. E eu faço as perguntas pensando no todo. Não dá para fazer perguntas diferentes para cada GECEL. Então vamos dizer, vou fazer uma carta e aí para o GECEL de pré-adolescentes eu vou fazer umas perguntas. Para o GECEL de adolescentes eu vou fazer outras perguntas. Para o GECEL de jovens eu vou fazer outras perguntas. Para o GECEL de adultos eu vou fazer outras perguntas. Imagina quanto tempo eu ia demorar para fazer uma carta pastoral. Eu já levo 3 a 4 horas para fazer. Imagina se eu for fazer perguntas diferentes para todos os tipos de grupo. Pelo amor de Deus, não acaba nunca. Então assim, o que acontece? O líder, quando está lá, ele tem que perceber se nenhuma daquelas perguntas são muito direcionadas ao seu tipo de grupo, faça uma pergunta diferente, coloca uma pergunta a mais ali, né? Ninguém respondeu aquelas perguntas ali, cria uma pergunta, entendeu? Cria uma pergunta que seja focada no seu grupo. Se o grupo é de jovens, se é de adolescentes, se é de pré-adolescentes, se é só de mulheres, se é só de homens, né? Gera uma pergunta relacionada com aquilo ali que está sendo falado, gera uma pergunta lá. Prepara antes, coloca uma pergunta lá que seja específica para o seu grupo e apresenta, porque você está facilitando as pessoas a responderem. Outra coisa importante ali, atenção em quem está falando. Porque às vezes o André está respondendo a pergunta que eu fiz. Em vez de eu estar prestando atenção no André, eu estou lendo o próximo tópico da carta aqui. O André está falando e eu estou olhando para a carta pastoral aqui no celular. Isso é ruim. Eu não estou dando atenção para o André. Então, se o André está falando, está respondendo, eu tenho que dar atenção para o André. Se o Clércio está falando, eu tenho que dar atenção para o Clércio. Amém? Amém ou não amém? Amém? Então, a gente precisa focar nisso aí. Dar atenção para as pessoas. Tá? Isso é importante. Se tem outras pessoas do grupo também que estão assim, por exemplo, Thalita está falando e ninguém está prestando atenção na Thalita. Todo mundo olhando para o celular. Chama a atenção do grupo. Pessoal, vamos prestar atenção na Thalita, por favor? A Thalita está falando, a gente precisa ouvir. Então, quando a gente fala, a gente não quer que os outros ouçam. Então, se a Thalita está falando, a gente tem que dar atenção para a Thalita. Amém? Você conduz o grupo, ajuda todo mundo a focar. Senão o pessoal fica lá, perdido lá. Às vezes até respondendo mensagem de WhatsApp e Facebook lá na hora da reunião. Aí não rola. Então, ajudar todo mundo a responder e a participar, tá bom? Quem quer fazer pergunta? Pastor, até pessoas uma conversando com a outra e não falando, a gente também pode... Pode, com jeitinho, com todo jeitinho do mundo. Se for visitante, melhor não falar não. Nem sempre Primeira vez pelo menos. Primeira semana pelo menos. Às vezes não é visitante, são os próprios membros que conversam um com o outro. Pode sim, pode dar. Se for uma coisa boba, corriqueira, rápida, deixa pra lá. Agora você vê que tá ali o tempo todo, dá aquela chamadinha. Pessoal, por favor, vamos parar com a conversa paralela, porque senão desfoca o grupo fica desatento, desunido. A gente tem que focar numa coisa só. Se a Andréia tá falando, vamos prestar atenção na Andréia. Se, vamos dizer, a irmã Janete está falando, vamos prestar atenção na irmã Janete. Assim por diante, tá bom? Todo mundo focado no propósito só. Até aí tudo bem? Amém. Alguém tem alguma pergunta?
Não? Não? Tranquilo? Tudo bem? Tudo fácil? Tudo simples? Muito bom. Agora, último tópico aí, ó, pra gente acabar. Dicas para lidar com pessoas falantes. Antes de entrar nesse tópico aqui, deixa eu ler uma coisa que é legal também, que eu esqueci de ler. Preencha. Agora você vai pensar aí. Se você tiver com caderno, anota no seu caderno. Os itens aqui nos quais você ainda precisa melhorar. Eu vou falar e você vai colocar aí no seu caderno, sim ou não. Você precisa melhorar, ok? Então, ó, esclarecer e reafirmar ideias. Você precisa melhorar nisso aqui? Em esclarecer e reafirmar ideias ou não? Você tem facilidade de esclarecer as coisas, você coloca suas ideias com facilidade. Então, responda aí. Outra coisa, se você precisa melhorar ou não. Fazer com que todos participem. Você tem facilidade de fazer com que todos participem ou não? Terceiro, demonstrar cuidado pelas pessoas. Você tem facilidade ou não de demonstrar cuidado pelas pessoas? Quarto, ser entusiasmado. Você acha que você é entusiasmado ou não? Você é meio desanimado, né? Então, próximo. Transparente, ser transparente, ser vulnerável. O que é isso aqui? Aquela pergunta que fala assim, né? Tem algum pecado que você ainda não consegue vencer, que você precisa melhorar? Aí, em vez de você responder fingindo, né? Você vai e fala a verdade. Isso aqui é ser vulnerável. É ser transparente, você não usar máscara, você responder com sinceridade. Você responde com sinceridade ou você fica maquiando, né? Fica ali passando, né, a mão por cima e não fala nada. Fala e não fala nada. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo erra, né? Todo mundo peca, a gente é falho mesmo, mas não fala nada. Né? Ninguém sabe qual que é o problema que você tem, né? Então assim, isso é não ser transparente, né? Então você tem facilidade ou dificuldade de ser transparente? Continuando, fazer perguntas estimulantes. Você tem facilidade de fazer perguntas estimulantes ou não? Próximo. Ouvir com atenção. Tem facilidade ou dificuldade de ouvir com atenção? Explicar de forma clara. Tem facilidade ou dificuldade de explicar de forma clara qualquer conceito ou tópico ali da carta e tal? Ajudar as pessoas a compartilhar os seus sentimentos. Tem facilidade ou dificuldade de ajudar as pessoas a compartilhar os seus sentimentos? Próximo. Estar aberto a opiniões e avaliações diferentes. Você consegue ou não consegue estar aberto a opiniões diferentes? Alguém fala algo ao contrário do que você pensa, tu já vira, né? Vira um bicho, né? Então assim, você tem facilidade ou tem dificuldade? Né? Aí, avalia aí, como é que é o seu dia a dia. Você tem facilidade ou dificuldade de lidar com opiniões contrárias, avaliações diferentes? Por último, você consegue resumir pensamentos e extrair conclusões? Ou você é prolixo, aquela pessoa que tem que falar 10 minutos para concluir um negócio, que ele podia ter falado em 30 segundos, mas ele demora 10 minutos para falar, né? Porque ele não consegue resumir, ele não consegue sintetizar, chegar numa conclusão. Ele fica falando, depois ele fecha o negócio, né? E aí, qual que você acha? Eu acho que eu sou um pouco assim, aí, mais ou menos. E agora, faz aí uma média agora, entre o sim e o não, né? Como é que tá? Como é que tá a nota? Como é que é o nome dessa palavra que o senhor falou aí? O resto tudo sim e não. Pastor, essa palavra que o senhor falou aqui que é, como é que é? Prolixo. Isso é o que? Pessoa que não consegue... Prolixo é a pessoa que ela tem que ficar enrolando para falar, ela não consegue falar direto a coisa. Né? Mas é porque ela quer ou porque... Não, porque ela tem dificuldade mesmo. Tem dificuldade. Não é porque ela quer. Pessoas que não conseguem resumir. E resumir. Aí, não Engraçado, consegue. eu sou acusado disso lá na minha casa. Olha aí. Eu sou acusado na minha casa. Agora, eu falo que eu não sou assim, eu falo que eu sou uma pessoa detalhista. Não, mas depende. Você pode ser detalhista e pode ser prolixo. Porque... Né? Tem gente que é detalhista e prolixo, é pior ainda. Aí, não conclui. Eu Oi? também sou igual a ele, mas eu não acho que eu sou Eu detalhista, não eu acho que eu acho, sou enrolada. Eu acho que eu sou um pouco detalhista. Porque se eu for falar alguma coisa de alguém, ou explicar alguma coisa para, por exemplo, para a Wanda, minha filha,
eu não vou chegar e dizer assim, ó, é isso aqui. Eu vou chegar lá no contexto até chegar lá na situação. Então, mas você tem que entender que nem todo mundo é igual, né? Então, quem não é assim, não gosta de ouvir, né, a pessoa falando assim. Aí tinha que ter aqui esse quadradinho aqui. Você tem paciência para escutar um? Não, mas a verdade é, quem é prolixo é que tem que se corrigir. Sabe por quê? Porque o tempo das pessoas é precioso, a gente tem que sempre lembrar disso. O tempo das pessoas é precioso. Então assim, quando a gente usa o tempo de alguém, de uma outra pessoa, a gente tem que tentar valorizar ao máximo esse tempo. Então se eu tenho, vamos dizer, 5 minutos para falar um negócio, eu tenho que falar em 5 minutos. Eu não posso usar 20 minutos para falar um negócio que eu poderia falar em 5, entendeu? Então, até na pregação acontece muito isso, né? Porque em uma pregação de 45 minutos, 50 minutos, você pode falar muita coisa. Como tem gente que vai subir ali e vai falar os mesmos 50 minutos. E ele vai falar, por exemplo, 3 tópicos em 50 minutos. Às vezes eu pego ali em 50 minutos e falo 10 tópicos. Às vezes eu pego ali uma mensagem de 50 minutos e falo 15 tópicos. Eu já peguei ali mensagem de 20 tópicos em 50 minutos. Tem gente que chega ali, ele fica com 3 tópicos, do começo até o fim, ele fala a mesma coisa. E ele falou de várias formas diferentes a mesma coisa, do começo até o fim. Porque ele é prolixo, ele não consegue concluir o negócio. Ele fica sempre falando a mesma coisa. Né? E Pedro, Tiago, João no barquinho e tal. Aí depois de 10 minutos ele tá. E Pedro, Tiago, João no barquinho. 15 minutos. Pedro, Tiago, João no barquinho. 20 minutos. Pedro, Tiago, João no barquinho. Mas não vai sair desse barquinho nunca. É assim, entendeu? Que ele fica enrolado. Então, pra concluir. Mas eu não sou assim não, tá? Amém. Mas eu sou um cara bem dinâmico na hora que eu vou falar coisa. Amém. Vamos correr que eu quero terminar. Vai, pode falar, André. Meu patrão assim, toda vez em 1970, a ótica, toda eu, cara, isso existe, mano. Paciência conversa. Começa o mesmo assunto, caramba, já sabe o que eu ia falar. Ah, eu sei como é que é isso. Então, ó, dica para lidar com pessoas falantes. Olha aí algumas dicas legais. Primeiro, sente-se próximo dessa pessoa para ter menos contato visual. Uma dica. Por quê? Se o André tá falando e eu tô olhando para ele e eu tô fazendo assim, fala aí, André. Então, meu patrão. Quanto mais eu fizer assim para ele, mais ele acha que eu tô querendo que ele fale mais, entendeu? Então o que acontece? Se eu sei que o André é o que mais fala no grupo, senta do lado dele. Aí eu não vou ficar olhando pra ele, entendeu? Então eu não tô fazendo assim pra ele. Então ele vai parar antes. Agora, quanto mais eu ficar fazendo assim, né? Confirmando, afirmando o que tá falando, mais ele vai falar. Entendeu? Ele tá achando que eu quero que ele fale mais. Segundo aí, né? Chame. Então quando o senhor faz assim pra gente que o senhor quer que a gente Não, é que a pessoa que fala muito, ele entende isso. A pessoa que fala muito entende que você está querendo que ele fale mais. Ele está concordando, ele está achando que, né, fale mais. Entendeu? É isso mesmo. Tá dentro do ônibus, tu senta do lado de uma pessoa que começa a falar, e tu faz assim, a pessoa fala. É, fala, isso aí. E tu tá querendo ficar quietinho no teu canto e a pessoa vai falando. Então continua aí, ó. É isso que acontece. Chame outras pessoas para dar a sua opinião. Então a pessoa está falando lá e não para nunca, fala assim, amém, mas eu posso ouvir a opinião da Andréa também? André, o que você pensa desse assunto? Então você direciona para outra pessoa já, porque senão ele não para, né? Senão ele não para, ele domina na reunião e não para. Outra coisa aqui, ó, redirecione a conversa quando o falante faz uma pausa. Então outra dica aqui, ó, uma hora ele vai ter que respirar, sim ou não? Ele fez assim, ó. Amém, então, olha só, irmã Janete, né? O que você acha disso aí, irmã Janete? Esperou ele dar uma pausa, você, pronto, finalizou, porque senão ele não para, tem gente que não para. Eu já passei por isso, teve uma vez que foi um irmão, nem era da nossa igreja, da Congregação Cristã do Brasil, apareceu lá em casa, era amigo de uma pessoa do meu Recel, lá em Mantiqueira ainda. Ele chegou na reunião, simplesmente ele dominou a reunião. Ninguém mais falou naquela reunião. Os 45 minutos compartilhados ele falou sozinho. Todas as perguntas ele respondia e ele falava assim, sem parar. Ele emendava uma história na outra, uma história na outra, acabou a reunião. Só ele falou. Eu falei assim, meu Deus, Jesus, se for toda a reunião assim, não aguenta. Mas bora lá. Outra coisa importante aí, né? Esclareça a regra. Se isso acontecer constantemente, esclareça a regra de que ninguém pode falar uma segunda vez antes que todos tenham tido a oportunidade de falar uma vez. Então, se essa pessoa fala o tempo todo, toda a pergunta aí ele responde, vamos fazer uma regra aqui agora. Ninguém pode falar 2 vezes sem que todo mundo já tenha falado pelo menos uma vez.
Então vamos dizer, o André já falou nessa pergunta. Então na próxima ele não vai falar, porque a Raquel não falou, a André não falou, a Marli não falou, a Alice não falou, então ele vai ter que ficar esperando. Depois que todo mundo já tiver falado, aí ele pode falar de novo, entendeu? Então você deu uma regra. E o nosso famoso cartão amarelo, cartão vermelho, que a gente sempre orienta a usar, né? Você pode chegar lá e botar ordem na casa. Pessoal, ó, tem aqui o nosso cartão amarelo, nosso cartão vermelho, né? A regra é essa, né? 2, 3 minutos, beleza. Passou disso, vou te dar o cartão amarelo. Você tem 1 minuto para acabar. Não acabou, né? Eu vou te dar um cartão vermelho. Aí, ó, parou, termina a frase e aí outra pessoa vai falar. Depois que na outra pergunta e tal, se você quiser falar de novo, não tem problema, pode falar de novo. Mas agora, nesse momento, ele vai cortar aí, tá bom? Pronto, resolveu, conversou e aí fica tudo tranquilo, tá? Então aí, ó, pontos principais. Líderes de grupos pequenos foram chamados para facilitar e não para pregar. Amém? Fala comigo. O líder foi chamado para facilitar, não para pregar. Segundo, um facilitador eficiente é aquele que ouve com atenção. Diga aí, ó. Um facilitador eficiente é aquele que ouve com atenção. Amém? Aprenda a ouvir. Porque a gente ganhou 2 ouvidos e 1 boca, sim ou não? Quer dizer que a gente tem que ouvir pelo menos o dobro que a gente fala. Amém? Glória a Deus. Por último, o líder deve responder de forma positiva a todos os membros. Digo, o líder deve responder de forma positiva a todos os membros. Ou seja, né, eu tenho que estar ali afirmando, né, a participação de todo mundo, não só de alguns. Tá? Porque senão eu vou estar excluindo algumas pessoas, né? Então eu tenho que estar ali ajudando, facilitando e sendo positivo a todas as pessoas do grupo. Amém? Amém. Alguma pergunta? Pra gente concluir? Não? Ó, passamos aí alguns minutos, né? Mas acabamos rápido essa lição. Amém? Perdão aí pelo atraso, mas amanhã a gente tem mais 6 aulas pela frente e vamos tentar correr para a gente acabar o quanto antes, tá bom? Não, nenhuma pergunta mais? Finalizamos. Pode fechar o vídeo para mim, por favor.